Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Iniciar mais um culto. Ainda no espírito aqui de celebração, né, de 24 anos da Igreja de Cristo em Salvador. Hoje um culto especial também, um culto de Santa Ceia. Abra comigo suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10, vou ler a partir do versículo 19. Diz assim: portanto, irmãos, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Amém. Existia um lugar santo, e o lugar santo dos santos. E o lugar santo dos santos estava relacionado diretamente com a presença, da manifestação da presença de Deus. Porém, só o sumo sacerdote tinha autorização para entrar. E esse véu que separava o lugar santo do santo dos santos, ele foi rasgado. Depois do sacrifício de Jesus na cruz. E hoje nós não precisamos de um sumo sacerdote. Nós temos acesso livre. Porque o véu foi rasgado. O sangue foi derramado. O sacrifício foi feito. E através do sangue derramado do Filho de Deus, o caminho para o Santo dos Santos, ele foi aberto. E hoje, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar com plena confiança no verdadeiro Santo dos Santos e nos achegarmos ao trono da graça de Deus. E em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça, misericórdia e socorro no tempo oportuno. É tempo de nos achegarmos ao trono da graça, amém? Porque se for esperar merecimento, nós nunca vamos merecer, nós nunca seremos dignos, é pela graça. Chegue com confiança no trono da graça. Amém? Feche os seus olhos, comece a falar com Deus nessa hora. Santo Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Graças a Ele, Pai, nós temos hoje acesso, Pai. Acesso diretamente a Ti, Senhor. Oh, Deus, nos limpa, Senhor, nos purifica, nos santifica, Deus. Santifica, Senhor, na verdade, Pai, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Que sejamos santos, porque Tu és santo. Vem agora sobre nossas vidas com o Teu perdão, Senhor. Nos limpa de toda maldade, Pai. Tira dos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Oh, Pai, tudo aquilo que vem para destruir, Pai, lares, famílias, Senhor. Todo sentimento, Pai, de maldade, Senhor. Arranca dos nossos corações, Senhor. Porque o Senhor não nos fez assim, Pai. Nós fomos feitos imagens e semelhança de Ti, Senhor. Toda essa maldade, Pai, ela não é da natureza do ser humano, Senhor. Porque nós somos imagens e semelhança de Ti. Então que hoje, Senhor, nós saímos daqui, Pai, lavados pelo Teu sangue, Senhor. Apaga dos ares, Senhor, toda acusação contra a nossa vida, Pai. E toda escrita de dívida seja arrancada agora das mãos de Satanás, Senhor. E que os Teus anjos estejam levando isso no mar do esquecimento, Pai. Nos purifica, Senhor. Nos limpa, Pai. Nos enche, Senhor, da Tua presença, Deus. Nos perdoa, Senhor, porque temos errado. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, e faz tudo novo de novo, Senhor. Nós estamos prontos, Senhor, para viver o Teu nome, Pai. Se você, porventura, tem feito algo que você sabe que não está em conformidade com a palavra de Deus, não é tarde para você se arrepender. Não é tarde para você voltar atrás. O sacrifício foi feito
veio para que você tenha vida e tenha em abundância. Você não é escravo do pecado. Deixa o Espírito Santo de Deus te lavar, te limpar nessa noite. Hoje é noite de reconciliação, amém? É noite de participarmos do batismo do pão. Beleza, todo vinho. Amém, papai. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém?
Amém? Diz assim: livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres. Por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo no que puseres a mão. Então, certo assim, esse último louvor que cantamos fala de liberdade. Nós somos livres. E aqui o Senhor fala: livre darás. A palavra do Senhor fala: livremente darás. Não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres. E Ele promete aqui: porque por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que puseres a mão. Então o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Debaixo dessa palavra aqui, eu sei que Ele tem toda a bênção, toda a sorte de bênção sobre nossas vidas. Mas nós temos que liberar nosso coração para devolver nossos dízimos, que é mandamento do Senhor.
abrir nosso coração para ofertar na casa do Senhor livremente, sem peso algum, sem ser algo para a gente que seja ruim. Tem que ser liberdade, tem que ser livre. Então, debaixo dessa palavra, eu te convido para devolver os teus dízimos, trazer suas ofertas à causa do Senhor, porque nós somos livres. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes com sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos só pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar. Pelos dízimos devolvidos, Senhor, oramos neste momento, Pai, para que o Senhor multiplique, Pai, da vida dos teus filhos, Pai. Abençoe, Pai, os teus celeiros, Pai. As tuas casas, Senhor, sejam abençoadas e que nunca falte, Pai, o que o Senhor nos prometeu em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, gente. Uma grande alegria, né, estar aqui com vocês. Tive um período de férias, viajando, revendo a minha família. E é sempre uma alegria poder voltar. Né? Poder voltar, estar aqui com os irmãos. E chegando então nesse momento festivo, né? Nesse momento de comemoração de aniversário da igreja. Quem está fazendo aqui a leitura bíblica, a leitura diária? Então, se você já fez a leitura, você vai repetir. Se você ainda não fez, vai ler parte. Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Né? E deu essa coincidência de dar o dia da leitura com o mesmo texto da mensagem. O nosso cotidiano, ele precisa ser interrompidos em tempos especiais, né? E essa data é um tempo especial, porque é aniversário da nossa igreja. Nós estamos completando 24 anos, né? A Adelina chegou com a igreja uma das primeiras. Eu lembro que quando ela chegou, ela tinha um barzinho, e ela abriu mão desse bar, bispo, vou doar essas cadeiras, essa mesa aqui para a igreja lá. E até hoje já temos ainda essa doação. Então, amados, quantos anos já se passaram, né? Estamos aqui, graças a Deus, completando 24 anos. E eu vejo que essa é uma experiência que pode nos fazer crescer. Então nós temos que olhar para essa data como um momento para nos fazer crescer, né? Vejo que é uma data de muita alegria, mas é uma data também que somos preparados para os grandes desafios, porque a igreja é isso. Igreja, né, a cada ano novos desafios,
Você que venceu no ano de 2022, tem agora um 23 aí para você ser um vencedor em todos os dias, em todos os meses. Então, quando nós olhamos também para o futuro da igreja, nós encontramos então o desafio do evangelismo, o desafio do crescimento da igreja, o crescimento pessoal, né? Cadê agora quem vai me auxiliar aqui nos refletores? Que eu olhei para a Jordana e lembrei dos refletores. Porque quando eu olho assim, meu reflexo, eu tento olhar para a luz, eu não consigo mais, fica assim aquele ponto preto, né, escuro. Então, amados, quando nós olhamos, né? Para tudo isso, eu vejo que nós podemos olhar também para nós, né, com maior profundidade. Então, nós temos diante de nós essa possibilidade de compreender a igreja de um modo melhor. O que é igreja? O que é ser igreja? Então, você é igreja. O pastor Silvio falou ontem, mas o que é ser igreja? O que é ser igreja? Então, é interessante porque eu trago aqui um texto na vida de Jesus, porque Jesus também ele estava num momento muito prazeroso, né? Foi quando Jesus ele foi batizar. Quem aqui lembra do dia do seu batismo? Eu desejei muito o meu batismo, né? Eu queria muito ser batizado, e eu me lembro que o pastor tinha feito um batistério lá no terreno da igreja, no fundo da igreja, tinha uma piscininha lá, um batistério, e eu acho que, se eu não me engano, eu fui um dos primeiros a ser batizado nesse batistério. Então, para mim, foi um motivo de muita alegria, né? Na piscininha ser batizado, foi um momento muito feliz. E Jesus também estava passando um momento muito feliz de batismo, e não só de batismo, mas assim que ele foi batizado, a Bíblia diz que Deus falou dos céus, ouviram-se a voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Mas é interessante porque assim que Jesus ele sai ali do Jordão, nós vamos começar aqui então a leitura do capítulo 4, que diz assim, a partir do versículo 1: e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada. Terminados eles, ele teve fome, e disse-lhes o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele tu te servirás. E ele então o trouxe para Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos sobre ti, para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: digo está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se por um tempo. Acabando toda a tentação, Lucas diz que ele ausentou-se por um tempo, não foi para sempre, até porque depois ele volta a tentar Jesus. E por que eu escolhi aqui esse texto? Porque nós somos seguidores de Cristo. Assim como Jesus carregou a sua cruz, ele nos pediu para tomarmos a nossa cruz e seguirmos após ele. Então, assim como Jesus enfrentou a tentação, nós como igreja também enfrentamos tentações. Então, por isso que eu falo que nós temos que aproveitar essa data para compreender melhor o que é a igreja, o que é ser igreja. E esse texto nos ensina, porque o ministério de Jesus foi um grande desafio.
Se nós olharmos esses 24 anos, tem sido um grande desafio. Não só para mim como líder, pastor Silvio como líder, as pastoras, a bispa, mas eu diria que para todos. Então, um grande desafio. E no ministério de Jesus, nós podemos ir percebendo, aos poucos, a dimensão dos desafios, né? Então, quando aqui Lucas termina dizendo aqui que o diabo aqui, amados, parou de tentá-lo, mas por um tempo, porque depois voltou. Então, da mesma forma, a nossa vida, nossas lutas, os nossos desafios. Então, tudo que Jesus enfrentou foi por causa da sua missão. Então é importante nós entendermos, às vezes, as lutas, as dificuldades, como sendo parte da nossa missão. Não podemos estranhar como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Se alguém se levantar contra você, se alguém difamar, nós temos que entender como sendo parte da nossa, fala assim para alguém, parte da sua missão. Não podemos sofrer como um malfeitor, como um ladrão. A própria palavra de Deus, ela nos diz isso. Então, todo o desafio de Deus, todo o desafio de Jesus como Deus, foi para realizar os planos de Deus. Na nossa vida não é diferente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas para realizar o reino, para realizar a vontade, enfrentamos as tentações. Jesus ele veio para evangelizar os pobres. Nós como igreja temos essa missão. Ele veio para proclamar remissão aos presos. Nós também temos essa missão. Aos cegos, recuperação da vista. Temos também essa missão. Então nessa missão, ou nesse deserto, como você queira entender, Jesus ele entrou pleno. Ele entrou cheio do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos. Bispo, o que eu preciso para ser igreja? O que eu preciso para realizar um ministério, para desenvolver um ministério na igreja? Você precisa estar pleno do Espírito Santo. Porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos renova, é Ele que nos cura, é Ele que faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Então o texto diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então não importa se alguma coisa estranha está acontecendo, se você é guiado pelo Espírito, você vai vencer a tentação. Amém? Amém? Fala para alguém assim, você vai vencer a tentação? Então, queridos, essa missão de Jesus teve a voz vinda do céu, teve momentos onde nós tivemos aqui uma festa linda, todo mundo dançando. Quem dançou ontem? Até quem está assim meio com o joelho doendo. Mas no ministério de Jesus também teve os seus percalços, as suas lutas. Então é importante, porque dentro dessa visão aqui, né? Aniversário da igreja, nós temos que entender isso aqui. Vamos viver coisas bonitas, profundas, vamos viver a festa que vivemos ontem, mas também vamos correr o risco de perder tudo quando vem a tentação. Porque a tentação ela vem com essa finalidade, tirar você do propósito de Deus, levar você a perder tudo. Então nesse caso, estaremos sempre correndo o risco de ceder. Mas a Bíblia fala o quê? Resistir ao diabo. E ele vai fazer o quê? Ele fugirá de vós. Mas toda tentação você corre o risco de ceder. Então é interessante porque Jesus, ele decidiu. Será que foi fácil para Jesus? Nós temos essa tendência de achar que o outro é muito fácil. Não é isso? Ah não, mas ele era Deus, sim, mas ele estava em carne. Será que foi fácil
A Bíblia diz que ele suou, e o seu suor se transformou em gotas de sangue. A Bíblia nos mostra ele fazendo um grande clamor, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este momento. Então, será que foi fácil? Amados, mas Jesus, ele decidiu. Veja que a decisão de Jesus deve ser a nossa decisão. Jesus, ele decidiu viver o sobrenatural. Então, é uma escolha, é uma decisão. A Bíblia diz que ele nos tirou de um império, das trevas, do natural, e ele nos transportou para um outro reino. E neste reino, você precisa viver no sobrenatural. Jesus decidiu viver o sobrenatural, significa viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito. Você diz não para a carne, você vive pelo Espírito. Então, viver o sobrenatural, nós precisamos tomar algumas decisões. A primeira decisão para viver o sobrenatural é não viver pela nossa capacidade. Isso aqui, ó, não aguenta. Bate assim na sua cara, parece que isso aqui não aguenta. Isso aqui não aguenta desaforo. Isso aqui não aguenta engolir sapo. Isso aqui, se a luta está pesada, não aguenta. Então, para viver o sobrenatural, nós precisamos decidir não viver pela nossa capacidade. A Bíblia, ela nos diz no livro de Provérbios 3:5: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Às vezes nós queremos entender, às vezes a nossa cabeça começa a martelar, e nós temos que abrir mão disso. Nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que abrir mão dos nossos direitos. Eu gosto de uma canção que há muito tempo não cantamos, que diz: meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente meu querer. Mas como é difícil viver isso. Mas o texto fala: não te apoie em teu próprio entendimento. Então, não viver na nossa capacidade. Crer que Jesus está ao nosso lado sempre. Na tentação, o diabo tentou colocar essa dúvida, né? Se tu és, por que está acontecendo isso? Se tu és, por que essa situação? Mas crê. O salmista, ele diz um salmo muito lindo, que eu gosto muito, ele diz para Israel, Salmo 124: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Mas aí você pode colocar o seu nome. Se não for o Senhor que esteve ao meu lado, ora diga José Aparecido. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Igreja de Cristo, nesses 24 anos. E ele diz mais: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Em outras palavras, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Então, crer que o Senhor está do nosso lado, para viver o sobrenatural, ocupar a nossa mente com os pensamentos que vêm de Deus. Amados, tem muitos pensamentos que não vêm de Deus. São pensamentos mentirosos, são pensamentos que vêm para te destruir, são pensamentos que vêm para minar a sua fé. Mas se queremos viver o sobrenatural, precisamos ocupar a nossa mente com os pensamentos que vêm de Deus. Aproveita bem essa leitura que está nos fazendo aí, leitura bíblica. Ocupe a sua mente. Romanos vai dizer
Porque a mentalidade carnal é morte. Se você começar a desenvolver uma mentalidade carnal, ela vai te matar, é morte. E ele diz, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Romanos 8,6. E crer que Deus ele age em seu favor. Você não precisa agir. A grande tentação de Jesus, nós vamos passar aqui rapidamente pelos 3 pontos. Mas o diabo estava sempre mandando Jesus agir. Mas quando você tem Deus, você não precisa agir. Aleluia. Quem age por nós é Deus. Aleluia. Quem vai nos defender, quem vai nos guardar, quem vai resolver é Deus. Você não precisa agir, mas você precisa crer que o Senhor age em seu favor. Amém. O salmista diz que Ele é o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. E ele vai dizer mais no Salmo 124:8: o nosso socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. Então, é interessante quando nós olhamos aqui para esse texto. Eu digo que até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, queridos, quando Jesus, então, ele sai dali, do batismo, ele escuta a voz de Deus, e a voz de Deus diz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. A igreja tem que ter essa preocupação, agradar a quem? Agradar a Deus. Nem sempre eu vou agradar a você, mas eu não posso jamais desagradar a Deus. Então, às vezes você pode não me agradar, mas você tem que agradar a Deus. E eu diria que se você agrada a Deus, você também vai me agradar. Mas nós temos que então buscar o que? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Eu vejo que essa palavra, tu és o meu filho amado, isso deve ter deixado Jesus assim, muito alegre. Imagina você escutar isso de Deus: Elba, eu me alegro. O que você está fazendo é do meu agrado. Então, amados, agora, qual foi a resposta de Jesus a esse entendimento? Aqui está uma coisa interessante. Por quê? O que Jesus entendeu? Olha, Deus, Ele tem um projeto de filho. Eu creio que Deus, quando Ele olha para mim, o que Deus Ele espera? O que Deus quer que eu seja? O que Deus queria que Jesus fosse? Então, é interessante você analisar isso. Com certeza, Jesus ele ficou pensando nisso. E a vontade dele, ele queria corresponder a essa expectativa de Deus. Ele queria continuar sendo esse filho. Veja que nós, como igreja, nós devemos querer continuar sendo essa igreja. Não importa o que está acontecendo no mundo, se o mundo está mudando, se algumas igrejas, infelizmente, têm pegado caminhos estranhos, mas a vontade de Deus. Então, Jesus, ele entendia que ele precisava corresponder à vontade de Deus. E, no fundo, as tentações, elas servem para clarear essa imagem. Porque a tentação é o oposto. Então, sempre se Karina é tentada, tem a vontade de Deus e tem o oposto. Tem o caminho e tem o atalho. Então, é interessante porque, no fundo, as tentações elas servem para clarear. É por isso que o salmista ele vai dizer: foi-me bom ter sido. Mas que coisa estranha. Mas é porque isso clareou a minha mente. Isso me deu uma visão mais clara. Então, eu vejo que fica sempre assim: o que Deus espera, ou como Deus me quer na qualidade de filho. Como Deus me
quer na qualidade de igreja. Essa é a da igreja. E o foco do diabo. Como é que o diabo gostaria que fosse? Porque será que o diabo não tem propósito? Será que o diabo parou de se andar? Parou de andar ao redor? Parou de buscar alguém para tragar? Se o próprio Jesus ele foi tentado, então como é que o diabo gostaria que ele fosse? Então, amados, eu vejo que trazendo para a nossa atualidade, para os nossos dias, eu vejo que a atualidade desse texto aqui reside no fato de que nós estamos também dentro desse mesmo contexto, do certo, do errado, do que Deus quer, na qualidade de filho, na qualidade de igreja, e o que o diabo gostaria que fosse na minha vida, na vida da igreja. Então, como seguidores e seguidoras de Jesus, nós podemos viver e pregar, ainda hoje, esses dois tipos de concepções. Primeiro, as concepções diabólicas, porque elas estão aí. Nós temos aqui do lado crente, que se diz crente, mas que hoje tem um bar, vendendo cerveja, vendendo cachaça, vendendo vinho, e ainda pediram para a gente ceder o estacionamento da igreja para colocar as mesas para vender. Mas se diz crente. Não sei, a igreja, não sei, não me interessa também, a minha preocupação, meu rebanho é aqui. Mas você pode ter uma concepção diabólica, de achar que tudo é normal. Ou uma concepção evangélica, como foi a de Jesus. Então vamos olhar rapidamente para a tentação. A primeira tentação: transformar de uma forma milagrosa pedra em pão, ou pedras em pães, se você quiser no plural. O pão, biblicamente falando, ele pode ser adquirido por um milagre? Pode. Jesus não multiplicou pães? Multiplicou pães. Então, por que isso aqui é uma tentação? É interessante, porque o diabo, ele é muito sutil. Sabe quando Jesus fala do joio e do trigo? É muito parecido. O diabo, aquela historinha de que o diabo vai te aparecer com um chifre, não sei se ele tem chifre, com um tridente na mão, soltando fogo pela boca. Até porque, mas se o diabo ele se apresenta dessa forma, você vai correr muito. Ele não vai conseguir chegar perto de você, você vai gritar, você vai correr. Então, o diabo, às vezes, ele se apresenta de uma forma bem tranquila. Meu pastor dizia que ele vem com sapatinhos de algodão. O que significa? Não faz barulho. Ele chega sorrateiramente, mansamente. Então, o milagre sugerido pelo diabo, aqui, transformar uma pedra em pão, por Jesus, não era assim algo absurdo. O texto vai dizer aqui que afinal ele estava 40 dias sem comer. Eu acho que aqui ninguém, acho que eu fiquei 3 dias com o pastor Silvio lá, né? Assim, não foi fácil, né? 3 dias foi complicado. Imagina 40 dias sem comer. O versículo 2 vai dizer que ele teve fome. Mas se não tivesse fome, e a sugestão do diabo é: se és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Então o diabo ele queria uma prova se de fato Jesus era filho de Deus, se de fato ele era o filho amado de Deus, porque já tinha tido a voz, né? Aquela voz que declarou do céu lá: tu és esse meu filho amado, no
ocasião do batismo. Quando você vai olhar para a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, o Antigo Testamento diz que Deus, Ele falou e tudo se fez. Tudo. Ele ordenou e tudo passou a existir. Tudo passou a existir. Então, se é correto aquele provérbio de tal pai, tal filho, se tu és o filho de Deus, é natural você ordenar e acontecer. Você mandar essa pedra se transformar em pão. E assim então está resolvido. Mas está resolvido o quê? O seu. Fala para você mesmo assim, o meu. O meu. Sabe aonde o diabo deita e rola? No meu. Sabe o que a Bíblia diz? Vivo, não vai ser. É fácil? Não. Então Jesus, o seu problema vai estar resolvido. O problema da fome, da sua fome. Aí vem a pergunta: por que isso representou uma tentação para Jesus? Ele era filho de Deus, ele tinha o poder. Então, na lógica do diabo, o sentimento da fome seria apagado, seria resolvido. Mas é interessante isso aqui, porque dentro dessa mesma visão, o que ele estava tentando dizer é que o pão é mais importante do que tudo na vida. O pão deveria ter prioridade sobre o resto. Não é assim a visão comum? Primeiro o meu, se sobrar, o seu. Mas primeiro é o meu. Então é interessante porque Jesus, ele vê nessa proposta do diabo uma visão exagerada, um valor exagerado dada ao pão. Mas quando Deus ele vem para inverter. Ele vai dizer o quê? Buscai primeiro é o pão? Não. Então o pão é importante? Sim. Mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Ele então contesta o valor absoluto que o diabo está dando ao pão. O diabo vai sempre te trazer para a terra. Deus vai sempre te levar para o céu. As pessoas às vezes quando confundem Deus, porque tem um projeto de prioridade na terra, mas o projeto prioritário de Deus é o céu. Quando ele olha para a Adelina, ele vê a Adelina no céu. Ele cuida dela na terra para levá-la para o céu. Aleluia. Então é interessante, porque ele vai dizer, o texto de Deuteronômio: o homem não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então, da boca do Senhor, da boca de Deus, da palavra de Deus, a boca, a palavra de Deus, não procede só o alimento para o corpo. E é isso que Jesus, quando ele veio, ele começou a ensinar. Né? Da boca de Deus vai sair aquilo que pode nortear, aquilo que vai alimentar os nossos pensamentos, a nossa alma, o nosso espírito, né? Tudo. Então, por que nós fazemos jejum? Qual é a
razão do jejum? É alimentar o espírito, é alimentar a alma, é fortalecer o coração. E isso é mais importante do que às vezes o pão. Então é interessante porque a despeito das fomes, né, das circunstâncias, daquilo que Jesus estava vivendo, e de fato ele estava com fome, mas ele entende ali que ele deveria deixar isso na mão de Deus, porque Deus, ele provê o suficiente, não só para os homens, mas Deus, ele provê o suficiente para todas as suas criaturas. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar lá em Lucas 12, quando Jesus, ele começa dizendo assim: vocês estão dizendo, o que comeremos? Ou, o que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? E ele vai dizer: o Pai de vocês que estáis nos céus, ele que está lá nos céus, sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, não sei se você ficar preocupado, o Pai sabe que você precisa. Olha para a criancinha, né? A criancinha não está preocupada, mas o Pai está. Ele toma leite? Não? Olha para mim. Mas quando toma leite, você tem que correr atrás do leite. Mas a criança está brincando. A criança está lá pulando. Quando chega na hora, eu achei que mãe, estou com fome. Eu nem saber se o papai comprou, se o papai tinha dinheiro. Então, segundo Marcos, qual é a solução para a fome? A solução para a fome não é você transformar a pedra em pão. Nem ficar preocupado com o vestiário, né? Vestuário, com uma água para matar a sede. O que ele vai dizer? Basta a pessoa ter uma prioridade. Qual é a prioridade? Ele vai dizer o quê? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e aí todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o diabo queria que Jesus invertesse isso. Não colocasse em primeiro lugar o reino de Deus, mas colocasse em primeiro lugar a sua fome, a sua necessidade. Então, amados, quem não quer entender, e aqui é questão de entendimento, e hoje tem muita gente que não quer entender, mas eu vejo que quem não quer entender com Jesus, que também o pão, todas as coisas materiais de um modo geral aqui, não podem ser absolutizados em nossa vida. Eu preciso do pão, eu preciso da água, mas isso não pode ser absolutizado na minha vida. Não pode. O reino de Deus, primeiro o reino de Deus. Eu aprendi dízimo com a minha esposa, e está ela aqui. Na época eu era salariado, e eu chegava, pegava o envelope, colocava em cima da cama, nós separávamos primeiro do Senhor. Depois que separávamos o do Senhor, íamos lidar com o que é nosso. O material é importante, mas nós não podemos colocar no primeiro lugar. Foi um período de maior prosperidade na minha vida. Pega a vida. Daniel era pequeno, vaca gorda. Eu nunca ganhei tanta coisa na minha vida. Ganhava caixa de iogurte, ganhava melancia, ganhava até peixe, né, frutos do mar, pescados. Eu ficava assim. Então, é o que Jesus está dizendo aqui, ó. Porque se você absolutizar isso, isso não vai te sustentar, pelo contrário, isso vai te matar. Isso não vai saciar a sua fome. Você não vai viver por eles, mas você vai morrer por eles. Então nós estamos na contramão do mundo. Nós não estamos na lógica do diabo. Nós não estamos na visão do diabo. Mas o diabo sempre vem para nos tentar. Então, o mais importante de tudo, para não
absolutizarmos o valor do pão, eu digo, é aprender a agradecer a Deus por eles. Por que nós devemos receber tudo com ação de graça? Por quê? É tão interessante porque como Jesus, Ele nos deixou o exemplo, Ele fez na partida dos pães, a Bíblia diz que tendo dado graça, partiu. Por quê? Porque no momento em que nós agradecemos, no momento em que você pega o seu salário, ou você pega o seu prato de comida, você pega lá e você agradece a Deus pelo que você tem, agradece a Deus pelo seu salário, agradece a Deus pelo pão ali que você vai comer, aquilo passa a deixar de ser posse. Nós não temos esse sentimento de posse, é meu. Então, deixa de ser posse nossa para tornar-se dádiva de Deus. Então, isso aqui é uma dádiva de Deus. Isso aqui é um presente de Deus. Deus me agraciou, Deus me abençoou. E aí não haverá mais razões para você se preocupar. Porque o bom Pai vai providenciar. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é interessante a gente observar aqui. E eu olho para o meu relógio e eu entendo que as duas demais tentações nós vamos ter que estudar em outro momento. Mas todas as tentações têm um cunho individualista. Deus não nos chama para viver voltados para nós mesmos. É por isso que Ele nos coloca em família. Ele nos coloca como um corpo. Ontem o pastor Silvio falou, vou pregar sobre o corpo. Eu escolhi um texto lá e mostrei para a bispa, sei porque mostrei para ela. Não pode a mão por não ser pé dizer que não é do corpo, nem o pé por não ser mão. Então Deus, Ele nos coloca nesse corpo, nessa família, não uma visão individualista. Quando Jesus multiplicou os pães, não foi uma visão individualista. Ele estava com dó da multidão. Uma multidão faminta, uma multidão que não tinha o que comer. Então Ele, por amor, por compaixão ao outro, Ele multiplicou os pães. Mas não foi uma visão pessoal, individualista. As três tentações têm esse cunho. Você está com fome? Você quer o poder? Muitos homens hoje fazem de tudo pelo poder. Então me adora, que eu vou te dar tudo. Uma vez eu saí com um irmão que eu ganhei para Jesus. Irmão muito amado, não vou citar o nome dele não, mas ele gostava de ganhar dinheiro. E ele fazia de tudo para ganhar dinheiro. E ele então entrava naqueles movimentos de pirâmide, pirâmide, quem já participou de pastor aqui? Então, quando você vai ficar rico, né? Você vai começar, e aí você vai crescendo, e você vai multiplicar a sua renda, aquela coisa maluca. Ele era tão fissurado nisso que ele vendeu uma casa e colocou todo o dinheiro dele, depois perdeu, mas ele não largava. Mas eu me lembro um dia, ele me tentava para que eu entrasse com ele nesse movimento. Graças a Deus eu nunca entrei, nunca fiz parte de nenhum desse tipo de movimento, de vender para ganhar, de trazer pessoas. Mas um dia eu me lembro que ele tinha um vizinho, falou, vamos lá, você conhece o vizinho? Vamos lá no vizinho lá, eu quero convidar ele para participar. E eu peguei e fui, vizinho de apartamento, e ele lá tentando convencer. E ele foi usando argumento. Então teve um momento assim que o cara estava quase convencido, mas o cara parou de uma vez e falou assim, eu não vou vender a minha alma para o diabo por causa de dinheiro, não. Eu peguei e escutei assim, olha que boa fala. Eu não vou vender a minha alma para o diabo por causa de dinheiro, não. E ele não entrou. Então, amados, nós temos que aprender a confiar em Deus.
É isso que Jesus nos ensina. Não é ser preguiçoso, não é isso, não. Mas aprender a confiar em Deus. Aprender a não absolutizarmos essas coisas que são terrenas, essas coisas que são materiais. Mas absolutizarmos o reino de Deus, a vontade de Deus. Eu quero ser esse filho amado em quem Deus tem prazer. Eu quero ser essa igreja amada em quem Deus tem prazer. Então, essa deve ser a nossa preocupação. Amém? Vamos ficar chamando. Depois eu prometo que nós vamos continuar uma outra oportunidade. Quero convidar o pastor Silvio, porque minha boca está bem seca já, pastor Silvio. Acho que eu falei. Vem aqui me ajudar na Santa Ceia. Pastora Magda também. Vem aqui com seu eterno namorado aqui. Vocês estavam recolhidos. Deu uma subidinha, né? Então tá. Eu venho alguém aqui com o pastor Silvio para ajudá-lo aqui. A equipe de louvor vai estar louvando. Nós vamos consagrar esses dois elementos e depois vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Pastor Silvio, vamos tocar aqui para te auxiliar. Tá certo. Levante suas mãos. Esse é um momento especial. A nossa visão ela tem que ser especial. Como o bispo pediu, tem que ser uma visão celestial. E nesse momento de celebrar a ceia, é o momento de relembrar aquele sacrifício na cruz do Calvário. Eu estava lá naquele sacrifício. Cada um de nós estava lá. Cada um daqueles cravos das mãos dos pés de Jesus. Ali estavam os nossos pecados. E Ele o fez por amor. E a palavra do Senhor fala que participando da ceia, relembrando esse sacrifício. Então nós vamos dessa hora consagrar, abençoar aqui o pão do vinho. E você prepara o teu coração para juntos, como corpo, como igreja, participarmos deste momento tão especial. Pai amado, em nome de teu santo Filho Jesus, nós queremos abençoar aqui esses elementos, Pai, consagrando aqui o pão que simboliza o teu corpo entregue por nós na cruz. Consagrando este vinho, Senhor, que simboliza o teu sangue precioso derramado na cruz. Preço que foi pago pelos nossos pecados. Meu Senhor, meu Deus, nós queremos nesta noite relembrar este sacrifício. Relembrar e buscar, caminhar, trabalhar, meu Deus, até o dia que o Senhor volta. Até o dia que o Senhor nos levar para estarmos juntos com o Senhor na glória. Meu Deus, assim oramos e consagramos, abençoamos aqui esses elementos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora no céu. E juntos nós vamos celebrar então a ceia. Não é o seu lugar, um amor assim, o mundo não conheceu.
Ele tomou o pão. Nem só de pão viverá o homem, mas ele tomou o pão e, tendo dado graças, reconheceram que aquilo não era posse, mas aquilo era graça, dádiva da mão de Deus. Tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Vocês não compraram, pela graça eu vos dou. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Vamos comer do pão, queridos. Naquela cruz se entregou. Me alcançou, um amor assim, mais uma vez naquela cruz. Cante com fé, cante para Ele. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, falai, pregai, evangelizai, até que eu venha. Essa é a missão da igreja de Cristo. Vamos beber deste vinho, queridos. Glória a Deus. Pega na mão do seu irmão. Põe aí na cadeira aí o seu copinho aí. Pegue na mão do seu irmão. Vamos adorar juntos. Vamos adorar juntos. Fecha os corredores aqui. Vamos adorar juntos como igreja, como corpo. Oh! Altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus,
que não falte testemunhas fiéis ao Senhor. Que não falte este remanescente que não se dobra às propostas do diabo. Que em todos os momentos venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que em todas as circunstâncias, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. É isso que eu profetizo sobre nós, igreja. Que sejamos esta igreja em quem Deus se compraz. Que a nossa decisão seja espiritual, sobrenatural, sobrenatural. Papai, eu oro pela igreja. Essa igreja não é minha, essa igreja é sua. O Senhor tem confiado a mim este pequeno rebanho de pessoas tão maravilhosas, de pessoas tão especiais. Que o Senhor me ajude a ser profeta para esta igreja. Que o Senhor me ajude a ser boca de Deus para essa igreja. Abençoe cada líder dessa igreja, os pastores, as pastoras, a bispa, a minha vida, cada líder de ministério, aqueles que estão ajudando a levar esta obra adiante. Renova as nossas forças, livra-nos do mal, livra-nos do laço do passarinheiro, livra-nos das setas, das armadilhas do diabo. Ajuda-nos, Deus, a ter o discernimento na hora da tentação, porque o diabo nos tenta. Mas queremos, assim como o Senhor Jesus, vencer as tentações. Assim eu oro, Pai, e abençoa aqueles que aqui estão, os que não vieram, aonde quer que eles estejam, alcança-os agora com a tua graça. Alcança-os agora, Pai, com esta palavra profética que eu estou liberando. Que é uma palavra de fortalecimento, de encorajamento. Fortaleça, Senhor, os joelhos trementes. Assim como o Vinícius começou aqui no começo do mundo, Senhor. Aqueles que não estão no centro da vontade, que eles encontrem força do Teu Espírito Santo para reconciliar, para voltar, para se fortalecer, para reanimar, para continuar. Em nome de Jesus eu abençoo a Tua igreja. Leva-nos debaixo da Tua paz. Aleluia. Que essa semana seja uma semana de vitória. Amém? Amém. Não sei se cantou parabéns ontem, se vai cantar parabéns hoje para a igreja. Vamos cantar parabéns para a igreja? Fala assim, eu vou cantar parabéns para você. Falei, você vai cantar. Parabéns para mim.